paz do Senhor, amada igreja. Dentre alguns minutos estaremos dando início aqui à nossa aula. Conosco. Bom dia, amada Igreja Batista em Padre Miguel. Bom dia a cada ouvinte, a cada irmão, a cada amigo que está aí acompanhando a partir de então essa transmissão da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Somos gratos a Deus por esse momento em que o Senhor nos permite, através desse recurso técnico, esse recurso tecnológico, virtual, fazer com que a palavra do Senhor ela possa chegar aí mesmo onde você está, na sua casa. Nós estávamos tão acostumados ao longo de séculos as famílias virem ao templo, e agora é o templo, é a palavra ministrada no templo que está sendo conduzida diretamente às casas. Esse momento é novo para todos nós. É um momento incomum, diferente daquilo que a nossa geração assim tem experimentado. Contudo, reconhecemos que há um propósito de Deus diante de toda essa pandemia, diante de todos os reflexos que essa pandemia tem gerado no Brasil e no mundo. E por isso, precisamos, como igreja, estarmos vigilantes e avançando, crescendo no conhecimento da graça do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar. E assim nós estaremos dando início. Estou aqui lajeado pelos pares, que é o pastor Glaucio, pastor também aqui junto ao Ministério da Primeira Igreja Batista em Padre Miguel, onde ele também realiza a liderança do Departamento de Evangelismo da Igreja. Aqui ao meu lado direito, diaconisa Selma, que também ocupa o cargo de diretora da Escola Bíblica Dominical. Então estou aqui com esses irmãos preciosos, a fim de cooperarmos para o bom desenvolvimento da nossa lição na manhã desse domingo. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Pai querido, Deus eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, pela tua provisão, porque sabemos, ó Deus, que o que seria da nossa vida, Senhor, se não fosse o Senhor? Certamente já estaríamos aí desesperados, perdidos, mas o teu amor nos alcançou através da salvação de Jesus, o nosso libertador, o nosso redentor. E aqui estamos, ó Deus, reunidos dessa maneira diferente, onde, ó Deus, a palavra do Senhor estará sendo assim apresentada através dessa lição que tem como tema as maravilhas de Deus. Que seja uma lição maravilhosa para a glória do teu nome e para crescimento, Senhor, espiritual na vida de cada aluno que será alcançado por essa lição. Pois sabemos que a Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo, porque nela está inserido o contexto de milhões e de milhões de cristãos espalhados no Brasil e no mundo que acompanham a tua santa palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Nós estaremos agora
passando a palavra para a nossa diretora da Escola Bíblica Dominical, diaconisa Selma, que estará assim mediando, dando aí as diretivas para que juntos estejamos aí tendo esse amplo debate sobre esse tema da lição da nossa Escola Bíblica Dominical neste domingo, que fala sobre as maravilhas de Deus. Diaconisa Selma, com a palavra. Olá, irmãos, a paz do Senhor. É uma honra para nós estarmos aqui vivenciando essa experiência única, né? E o tema da nossa lição será Maravilhas de Deus. O texto áureo está em Atos 19:11. Aliás, eu gostaria muito de solicitar aos irmãos que peguem suas Bíblias, e o nosso estudo hoje estará voltado para Atos, capítulo 14, de 1 a 23, Atos 16, de 1 a 15, Atos 19, de 1 a 22. Né? E assim vamos estar conversando aqui entre nós sobre essa lição maravilhosa que fala das maravilhas de Deus. Eu quero estimular os irmãos a já começarem a escrever, participem, deem suas opiniões, façam perguntas e escrevam como foi sua experiência, quem levou o Evangelho para a sua vida e como foi isso. Vocês lembram em que data foi, com que idade, qual a idade que vocês tinham e como foi receber Jesus? Comecem a escrever, né, e que nós iremos, à medida do possível, ler algumas coisas. Mas eu vou ler apenas o texto áureo que se encontra em Atos 19, versículo 1, que diz: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E eu creio que Deus, através das suas mãos, de nossas mãos, até os dias de hoje, faz milagres extraordinários, né? Eu gostaria de solicitar ao pastor Glaucio que, antes de iniciarmos a nossa lição, falasse um pouquinho sobre o Paulo, apóstolo Paulo, porque ele tinha livre acesso, porque ele tinha dupla de cidadania, né? O que o tornava uma pessoa assim tão aceitável em Roma e em todos os lugares por onde ele passava. A paz, pastor, a paz, irmã Selma, a paz, Igreja Batista Padre Miguel. O apóstolo Paulo era um cidadão judeu, né, por natureza, nascido em Tarso, a Cilícia, né? Tarso era a capital da Cilícia. Era uma província romana, então os romanos tinham essa capacidade de conceder cidadania para aqueles que se colocavam debaixo da autoridade romana. Foi um homem que viveu de uma maneira muito intensa, porque ele tinha uma visão do seu povo, da sua religião judaica, mas também do mundo helênico, então ele era diferenciado por isso. Quando o evangelho entra nele, se abre um leque que os judeus da Judéia não conseguiam enxergar, porque eles eram nacionalistas, entendeu? Então, por ter essa nacionalidade romana, ele tinha um foro privilegiado, né, pastor? Em Atos 22, quando ele foi preso naquela rebelião lá, naquela revolta em Jerusalém, quando o comandante da guarda quis amarrá-lo, ligá-lo para dar uma surra nele, para inquirir por que tudo aquilo estava acontecendo, ele disse: olha, não é lícito você acorrentar um cidadão romano. Então aquilo já era tipo assim, cara, tu sabe quem está mexendo? Mais ou menos assim. Então ele perguntou: olha, eu com muito dinheiro comprei essa cidadania. O comandante da guarda também não era romano de nascença. E Paulo vai dizer: eu nasci em Tarso, eu sou cidadão porque eu nasci numa província romana. Então ele tinha essa capacidade, né? Onde ele chegava, quando ele vai na segunda viagem para a Europa, ele tinha a capacidade de conversar na visão daqueles que não conheciam Jesus. Essa primeira viagem, ele teve alguns problemas para ser discorrido na nossa lição, porque ele chega em um lugar onde tinha muitos judeus, tinham muitos prosélitos, e agora ele chega com uma novidade: olha, tudo isso que vocês aprenderam caducou, é pela graça. Então ele teve esse grande problema, mas foi um homem que estudou na escola de Gamaliel, foi perseguidor da igreja, provavelmente uma família de posses grande, porque sai de Tarso para Jerusalém, passar esse tempo todo sem trabalhar, né, fazendo somente o estudo religioso, alguém tinha que sustentá-lo, como uma família
colocava o menino na escola rabínica, é melhor ainda, de Gamaliel, né? E para ser do Sinédrio, provavelmente alguns entendem que ele foi viúvo ou ele tinha alguma coisa especial para participar do Sinédrio. É mais ou menos assim a questão de Paulo. Eu acho que duas coisas que me chamam muita atenção na personalidade de Paulo é que ele era um homem muito intenso naquilo que ele fazia. Ele tinha uma coisa chamada foco, né? E o foco sempre nos auxilia muito a alcançar alvos, né? Objetivos. E ele foi intenso nas perseguições, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele também foi intenso e focado na mensagem de Cristo, extremamente cristocêntrico, né? A ponto de sofrer grandes torturas por isso, e diante dessas grandes torturas ele permanecer adorando, louvando a Deus, permanecendo nos seus milagres, né? Os problemas da vida, os problemas que o Evangelho trazia para ele não o impediam de continuar. Você não vê Paulo se lamentando da vida. Poxa, por que comigo? Né? Já que eu antes tinha grandes fortunas e antes eu tinha títulos, era bem visto na sociedade, hoje, por ser um adorador de Deus, de Jesus, porque eu sofro tanto, porque eu apanho tanto, porque apanho a ponto de ser visto até como uma pessoa, um possível morto, né? E eu acho bem interessante isso, porque nós muitas das vezes nos lamentamos porque alguma coisa não está bem, alguma coisa que não requer tanta dor, né? Não está bem. Então eu penso que o Paulo, para mim, já é um grande exemplo nesse sentido. Um homem focado, né? E que não via, pelo fato de ser um grande mensageiro de Deus, de Jesus, um privilegiado por isso, no sentido de que eu sou filho do rei, eu posso tudo, como a gente costuma ouvir, né? Não, ele para ele sofrer, né? Pelo nome de Jesus era um ganho, né? Era uma honra. Interessante que dentro daquilo que a diaconisa Selma falou, em continuidade à explanação feita pelo pastor Glaucio, o apóstolo Paulo ele era muito intenso, né, na obra do Senhor, até porque antes dele se converter, ele já era intenso na perseguição. Sim. Né? Então ele já empenhava ali uma grande dedicação a serviço de Roma. Ele acompanha ali o apedrejamento de Estevão. Ele está indo a Damasco para fazer novas prisões, para poder promover possivelmente até a morte de outros cristãos na ocasião, até que a caminho de Damasco ele então assim se converte a Cristo Jesus e passa a ter uma vida transformada pela mensagem do Evangelho, pela salvação através do nome de Jesus. Então a gente vê que antes ele era intenso como um cidadão romano, como alguém que atuava no seu ofício, em perseguir a igreja do Senhor, e agora em Cristo Jesus ele passa a dedicar-se ainda mais, só que por uma causa diferenciada, porque agora ele se empenha, ele se dedica, ele sustenta esse foco para o alcance de vidas. E aí logo nesse início da lição, né, da nossa classe de Escola Bíblica Dominical, nós vamos perceber o autor nos dando uma percepção da importância do entendimento de que a obra do Senhor, a atuação de Deus na vida humana, na vida da igreja, ela não está meramente restrita a um espaço físico, a um território, a uma geografia. Nós vamos ver na abordagem da lição o autor nos levando a essa reflexão de que Deus ele atua, Deus ele faz, Deus ele realiza aonde quer que assim estejamos. Logo, podemos entender que não estamos então necessariamente presos ao espaço físico para que a obra do Senhor seja realizada. E aí nos vem essa pergunta, né, pastor Glaucio? E aí a igreja está vivendo esse tempo de quarentena, de isolamento social, restrita a essa condição de vir à igreja, de se aglomerar, de estar no ajuntamento na igreja. E aí, pastor Glaucio, a obra deixa de ser feita porque as pessoas não estão, na sua maioria, no templo? Não. Nós vivemos em outro tempo, né? Nós recebemos uma herança romana, né, da igreja romana. Os
os 3 primeiros séculos a igreja não tinha templo. Era como aqui, as casas eram o ponto de pregação, início do trabalho. Acreditamos que essa herança que nós temos do templo é importante para nós agora. Porque naqueles dias a igreja não tinha condições financeiras, não tinha... Era outro tempo, as pessoas eram escravas, elas não podiam ter liberdade como nós temos agora. Vivemos em um outro tempo onde a gente pode se reunir. Tem uma igreja organizacional, né? Tem a igreja corpo místico, e tem a igreja organizacional, que é o que nós estamos fazendo aqui. Né? As pessoas hoje têm muita dificuldade, que se chamam de desigrejados, né? Que é uma outra ramificação do cristianismo, que fala que tudo isso aqui não vale a pena, vale. Porque todos recebemos a mensagem aqui. Desde que eu me conheço como crente, alguém recebeu o evangelho e foi instruído num templo cristão. Então o problema não está no templo cristão, o problema é que com o tempo, na nossa caminhada, há aquela distorção, né? O problema que os homens se afastam de Deus e a gente bota a culpa no templo, na organização, na hierarquia. A gente vê na Reforma Protestante, Lutero não foi contra o Papa, ele foi contra algumas coisas que estavam contra a palavra. Então a gente precisa entender que nesse tempo de quarentena, vivemos outro tempo, assim, um tempo que vai passar. Mas é importante, ao retornar, ter a comunhão dos irmãos, ter um abraço, ter ouvir o pastor, se identificar, saber aquela questão do carinho, da proximidade. Porque, como o pastor pode nos ensinar melhor, o problema da solidão é muito grande. Nós temos família, eu tenho minha esposa, meus filhos em casa, e o irmão que não tem. O irmão que é idoso. O irmão que é viúvo. Então sente falta, porque talvez a única pessoa que ele possa se relacionar e abraçar é aquele irmão no domingo, na quinta-feira. Então tem coisas muito boas, eu acredito que 90% de coisas boas estão aqui na reunião do tempo. Tem coisas difíceis? Tem, em todo lugar tem. Uma frase que eu vi, não sei qual foi o pastor que disse, que você tem problemas no trabalho, você deixa de trabalhar? Nem tem que ir lá. A gente tem problemas na igreja, nós devemos estar aqui, é importante. É importante. Uhum. Essa situação toda de isolamento, ela nos trouxe assim 2 grandes aprendizados, né? Em tudo há benefício nessa face dessa terra, né? E eu penso que uma delas é que hoje lares que jamais tiveram um culto, hoje está tendo, né? Esposos e esposas e filhos e tios e sobrinhos e avós, pessoas que jamais pisariam num templo cristão por algum motivo, algum preconceito antigo, alguma frustração do passado, alguma situação mal entendida, né? Hoje está tendo oportunidade de receber o evangelho. Olha, a ceia semana passada foi maravilhosa. Quantas famílias cearam, quantas pessoas que não fazem parte deste corpo tiveram a oportunidade de ver como isso acontece, sem nenhum tipo de superstição, sem nenhum tipo, né? Então, isso é uma coisa que está acontecendo que é muito boa. O nosso lar ainda precisa ser um templo estabelecido aqui nesta terra, como um templo de um ungido, né? Onde Deus precisa ser buscado continuamente. E uma outra coisa, é importante sim deste templo, né, desse CNPJ, porque além de aprendermos mais, e a palavra de Deus diz que a verdade nos liberta, em todo o tempo Deus nos estimula a não nos apartar deste livro, a estarmos sempre procurando estudar e aprender e entender mais como Deus funciona, né? Por que você precisa aceitar Jesus? Por que Jesus te ama? Qual o sentido de Jesus ter vindo aqui na Terra? Estarmos em comunhão, como o pastor Glaucio falou, estarmos juntos, um ouvir do outro pessoalmente queixas que durante a semana algumas vezes não tem como estar levando, né? Então nós aprendemos a palavra de Deus, nós mantemos uma comunhão e nós temos um ciclo de amizade, que apesar de pensamentos diferentes, nós nos mantemos fiéis a essa amizade, né? Eu penso diferente, me
coloco de uma maneira diferente, mas com o tempo eu não deixo de ser amada por isso, porque eu sei que as pessoas veem um caráter em mim que surpreende, que passa desse limite daquele mero aborrecimento momentâneo. Então, a igreja é um excelente local para se estar e a nossa casa é um excelente templo para se ser estabelecido nos dias de hoje. Se nós não tivermos paz dentro da nossa casa, nós não vamos conseguir ter paz nem no trabalho, nem na igreja, nem em lugar algum, né? Precisamos ter em mente que o nosso lar precisa ser um templo em que o Espírito Santo de Deus tem sim que estar presente, habitando constantemente. Amém. Então a gente percebe, né, pastor Glaucio, diaconisa Selma, que logo nesse primeiro ponto, né, da nossa lição, nós podemos compreender, né, que Deus ele atua aonde Ele quer. Então qualquer lugar onde nós estejamos, podemos estar ali como instrumentos, né, sendo usado nas mãos de Deus para a edificação de vidas. Né? Logo no primeiro ponto a gente percebe a direção, né, que o autor está propondo para ampliar a nossa compreensão acerca dessas maravilhas de Deus que estão ao alcance, disponíveis de todos aqueles que querem ser um vaso de honra, um instrumento vivo nas mãos de Deus. Porque assim como o Senhor usou grandemente, extraordinariamente a vida do apóstolo Paulo, é porque o apóstolo Paulo se colocou diante de Deus disponível com uma vida consagrada. Então, a partir do momento que nós temos uma pessoa com a vida consagrada diante de Deus, ela vai poder ser usada em qualquer lugar, na escola, na faculdade, na igreja, na vizinhança, no condomínio onde ela mora, no local de trabalho, porque Deus usa a vida de quem se dispõe e assim se coloca diante do Senhor de uma maneira consagrada, santificada, para ser usado como canal nas mãos do Senhor. Né? Sim. Vamos então entrar nos temas da nossa lição de hoje, né? Que primeiro é Atos 14:1, que diz: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto judeus quanto gregos. Né? Paulo, ele era um grande estrategista, ele não saía simplesmente falando aleatoriamente. Né? Eu lembro quando eu era pequena, nós entregávamos muito folhetos, panfletos e aquela frase comum, né? Jesus te ama. Hoje a gente sabe que precisa ser um pouco mais do que isso. Você precisa estar bem amparado naquilo que você está dizendo, porque as pessoas questionam mais, têm um acesso maior a tudo, né? E você precisa estar mais alicerçado. E Paulo era um grande estrategista. Ele chegava na cidade e ele ia direto nas sinagogas. E parecia que lá era um local, como ele tinha essa abertura para falar, ele já começava falando do Evangelho de Cristo, né, de como Deus age, o plano da salvação, né, porque o verdadeiro objetivo do plano da salvação é o quê? É uma vida eterna após essa morte. O espírito ele é imortal, ele precisa voltar para os braços do seu Criador, né? Então ele usava essas estratégias e aí ele por isso ele foi açoitado, né? E aqui no capítulo 14 fala que ele em dado momento ele curou um homem paraplégico, né? Um homem cadeirante, um homem que tinha não andava, não conseguia andar. E aí, por ele ter curado este homem, ele foi confundido com um Deus, porque havia um mito naquela época, né, que Júpiter e Mercúrio, eles foram visitar a cidade e como ninguém deu assistência, parafraseando, né, resumindo a história. E aí, para eles não incorrerem neste mal, eles queriam fazer sacrifícios a Paulo, achando que Paulo e Barnabé eram Mercúrio e Júpiter. E aí, o que eu gostaria de fixar é capítulo 14, versículo 15, e eu gostaria que nós conversássemos um pouco sobre isso, é que ele diz assim: Senhores, por que fazeis isto?
nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, né? Então, Paulo não trazia para si os méritos da cura, né? Paulo não fazia com que, e até no decorrer a gente vai ver que o tecido, a blusa de Paulo curava, e alguns hoje pastores desejam fazer isso. Eu penso que tudo tem um porquê, e a gente sabe que Deus queria que as pessoas vissem o poder de Paulo, o poder vindo através de Deus de Paulo, né? Então gostaria que os irmãos comentassem sobre isso, essa falta de vaidade do Paulo diante dessa idolatria. Ele poderia ter dito, que beleza, né? Sou muito poderoso, mas ele não fez isso. Eu acredito até que uma dessas questões que colaborou para que o apóstolo Paulo não se ensoberbesse, como é o caso de muitos líderes que diante da unção legítima, né, vinda do Senhor, o apóstolo Paulo ele vai dizer que ao ser levado, arrebatado até, né, ao terceiro céu, como ele diz, Deus ali o trouxe, né, visões inefáveis ali das regiões celestiais, e que ao regressar de lá o Senhor colocou nele um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse, né? Então é uma realidade que a gente vê a luta que ele teve para também ser aprovado pela igreja de Corinto. A igreja de Corinto também era uma igreja que resistia muito à figura da liderança do apóstolo Paulo, até porque era uma igreja muito fragmentada. Uns eram na direção do partidária a Apolo, né? Outras tinham uma visão mais partidária a Paulo, outros tinham uma visão mais partidária a Pedro, e havia uma outra corrente que dizia: eu não sou de Paulo, não sou de Apolo, não sou de Pedro, nós somos de Cristo. Mas de alguma maneira todos esses grupos vivenciavam dinâmicas realmente de muita divisão, de muita contenda, né, na vida da igreja de Corinto. Então acredito que o apóstolo Paulo buscava essa dependência de Deus, porque ele sabia, ele cria, ele tinha essa convicção de que quem agia era o Senhor. É importante a gente entender que o apóstolo Paulo ele sabia exatamente a razão, o propósito do seu chamado. Logo, o propósito do chamado do apóstolo Paulo não era para tornar o seu nome, Paulo, conhecido, mas para fazer que o nome de Jesus fosse conhecido. E por isso o apóstolo Paulo vai se dedicar intensamente para o alcance de vidas para o reino dos céus. Então ele investe a sua vida, ele realiza as viagens para que, através da sua vida, tão somente como vaso nas mãos de Deus, muitas vidas fossem alcançadas. Mas acredito que esse espinho na carne, ao qual o texto bíblico não vai deixar claro o que isso significa, o que isso expressamente é uma questão física, é uma questão emocional, é uma questão circunstancial familiar. A Bíblia ela não descreve a exatidão do que era esse espinho na carne, mas acredito eu, pastor Glaucio, que esse espinho na carne devolvia ao apóstolo Paulo a necessidade de estar diariamente dependente de Deus. Então esse espinho não foi retirado, ele diz, orou, uma vez, orou a segunda vez para que Deus tirasse, e Deus não removeu, mas vem a resposta clássica que a gente conhece: a minha graça, Paulo, te basta. E isso, sem dúvida, fez uma grande diferença no decorrer da vida do apóstolo Paulo. Pastor Glaucio. A caminhada de Paulo para essa parte da primeira viagem missionária é interessante, porque ali eles têm muita perseguição. Eles chegaram em Antioquia da Pisídia, houve um avivamento, eles curavam o nome de Jesus e tal. E aí a política mais uma vez entrou em ação, o pessoal não gostou muito, eles tiveram que fugir para Icônio. Lá em Icônio eles também foram perseguidos. E em Listra era uma cidade que não tinha muitas luzes, assim, era um local na montanha, mais soldados e tal. E ali aconteceu esse milagre, onde tinha essa lenda aí de Zeus e Hermes, né? E eles não tinham como se comunicar muito com aquelas pessoas, que o dialeto era um pouco bem dificultoso. Então, quando acontece um milagre que eles querem adorar os outros deuses, eles têm que rasgar as vestes e explicar que não é dessa maneira. E o povo, na ignorância, queria adorar a lenda, achando que eles eram
essa primeira viagem deles, mais ou menos o que acontece é isso. Avivamento, fundação de igreja da Galácia ali, a igreja foi estabelecida nessas cidades, tanto que ao retornar para Antioquia, ele tem que escrever logo uma carta, porque já estavam atacando a igreja, os judeus dali, os judaizantes ali, estavam atacando a igreja de uma maneira ferrenha, e Paulo teve alguns problemas ali. Ele teve um problema com os judaizantes, ele teve um problema com os judeus que diziam que eram irmãos e não eram nada, e tinha problema com os gentios. Então, como nós colocamos aqui, foi uma coisa muito intensa para Paulo, e ele teve que ter muita graça, porque ele tinha um espinho na carne, como o pastor colocou. 14 anos atrás ele já foi levado, Deus tratou ele para não se soberbecer. Então, quando a gente coloca essa questão de hoje, né, a gente vê assim, há 20 anos atrás, nós não tínhamos nas placas das igrejas os retratos dos pastores da família, era só a igreja, como as igrejas históricas são hoje, né? Igreja batista, igreja presbiteriana e tal. Mas os novos ministérios, outras igrejas, hoje, talvez, o marketing, o cara bota a foto dele. Então a gente começa a perceber, olha, o nosso ministério, essa obra. Então a gente começa a trazer para nós. Aqui, por mais que eles não pregaram a mensagem teológica, eles só disseram, olha, Deus que fez isso não é Deus que mora em nada de pedra e tal. Ele dá a colheita para vocês, ele está tentando convencer o povo que eles não eram deuses. E hoje a gente tenta, assim, com a expansão do Evangelho e a dificuldade, nós sabemos que a igreja está nesse período de heresia, de apostasia, alguns querem trazer a glória de Deus para si. E engarrafa a Deus, ó, nesse ministério, nessa igreja, Jesus é o gênio da lâmpada. Que triste. Aqui, não está aqui. E a gente ainda tem outra coisa piores, né? Eu conversava muito com o Vinícius no passado, que a pessoa diz assim, vem cá, o que Jesus fez? Aí Jesus me curou aqui, e você, eu era de outro, não fala que era de outro ministério não, porque eu não gosto disso, mas ele gosta, ele está gostando porque aqui tem mais poder do que lá. Então, veja a nossa infantilidade. Olha como estava Paulo e Barnabé com a responsabilidade. E olha hoje como nós estamos. A gente está brigando com o cara da esquina. Exato. Não é o nosso irmão, ele é o nosso adversário na concorrência para as pessoas. Realmente é complicado. Então. Aproveitar só um gancho, né? Até para poder dar trazendo uma informalidade à nossa lição, e é uma ilustração, mas verídica. Isso aconteceu de fato, o pastor Glaucio falando, eu estava me recordando, vi aqui na transmissão que o pastor Fernando está acompanhando a gente, pastor lá no Acre, né? Lá em Rio Branco, da Igreja de Batista Moriá, ele está acompanhando aí a gente. E a gente trabalhava numa empresa, na Master Free, em Tomás Coelho, e éramos 3 pastores lá, né? 3 pastores batistas, e cada um no seu setor. E num dado momento, um desses nossos amigos, que é o pastor Emanuel, que também pastoreou uma região, aqui na região de Campo Grande, 2 igrejas, e no momento ele está se dedicando à área profissional, mas também já pastoreou 2 ministérios, 2 igrejas do Senhor ali na região de Campo Grande. E aí ele sempre, muito também voltado à parte teológica, pastor Emanuel Neto, excelente pesquisador bíblico, um teólogo realmente diferenciado, e ele doutrinando, discipulando, né, alguns colegas no ambiente de trabalho, até que chegou um pentecostal, né, e aí ele veio, né, trazendo umas contrariedades à doutrina bíblica, à palavra do Senhor. E aí o pastor Emanuel falou para ele, mas rapaz, mas olha o que o apóstolo Paulo diz. Aí a resposta dele foi, quem é o apóstolo Paulo? Ele falou, rapaz, mas o apóstolo Paulo, discípulo de Jesus, quantas igrejas ele fundou, como foi usado numa liderança exponencial na obra do Senhor. Ele, mais uma vez, quem é o apóstolo Paulo? Onde ele está? Ele falou, ele está no céu então. O apóstolo Paulo está morto, eu estou vivo. Então quem é o apóstolo Paulo? Querendo dizer, o que vale é aquilo que eu estou falando, o que vale é o que meu pastor está falando, que o apóstolo Paulo morreu e meu pastor está vivo. Então a gente vê a ignorância das pessoas, né? Então num tempo onde o apóstolo, até a diaconisa Selma mencionou, os aventais do apóstolo Paulo curavam pessoas, a sombra dos apóstolos curavam, quantos sinais miraculosos aconteciam, mas os discípulos não tomavam para a glória, porque a razão, o objetivo, o propósito era a salvação de vidas, era a glorificação do céu. Tudo era para dizer que Jesus estava vivo. Perfeitamente. Se o cara levantou, tá vendo? É porque Jesus está porque vivo. você diz que alguém levantou dos mortos naquele tempo,
Era uma coisa extraordinária, irmãos. Vencer Hades. Hades era o rei do inferno, Sheol, dos da mortos. morte. Ninguém escapava de Hades. Então, olha, na visão de um pagão, de um gentio, Jesus de Nazaré, o judeu, que é Deus, saiu do Hades. Que? Venceu, saiu pelas suas próprias forças. É no nome dele que esse homem se levantou. Ele é o Senhor do universo. Sim. Quando o cara recebia aquela mensagem, dizia, não, então realmente esse Jesus é acima de Deus, porque ninguém pode vencer. Veja como a cultura daquele tempo, como se abriu o leque. E uma coisa interessante que eu falo aqui, o pastor Luiz saiu uma vez contando, né, num estudo, ele disse que um irmão disse que festa não era de Deus. Aí ele começou a explanar, né? Aí o outro irmão disse, mas irmão, Jesus foi na festa, foi no casamento. Ele, não, pois é, Jesus estava errado, não deveria ter ido. Tal. Então a gente percebe que a gente tem razão para colocar tudo naquilo que a gente quer entender. Até Jesus está errado quando foi na festa. É complicado, é complicado. Então, eu vou continuar estimulando os irmãos a escreverem sobre como foi o momento da sua conversão e para dividir a experiência. E eu vou lançar uma pergunta também. Eu gostaria que os irmãos me respondessem. Você que está aí em casa, né? As cartas de Paulo são atuais ou eram apenas para os problemas e questionamentos sociais e espirituais daquela época? Hoje, até o pastor já começou a falar alguma coisa sobre isso, né? Vivemos as mesmas questões, sofremos os mesmos percalços, né? Essas cartas são atuais ou são apenas um exemplo de tudo que acontecia no passado? Para mim, pastor Glaucio? Sem dúvida alguma, né? Apesar de nós estarmos na nossa revista voltados para a carta, né? Efésios, Filipenses, Colossenses, mas sem dúvida nenhuma todas as epístolas, né, do apóstolo Paulo, assim como os 66 livros, né, livretos da Bíblia, né? A Bíblia é essa composição literária com 66 livretos, que podemos assim ilustrar, é completamente atual para os nossos dias, tanto a parte do Antigo Testamento, obviamente, como também o Novo Testamento. Então nós vemos a realidade, uma palavra onde algumas cartas foram escritas 60 a 70 depois de Cristo e estarem completamente atuais em 2020. Fora ainda dentro das epístolas da revista, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 3, se eu não me engano, ele vai dizer no primeiro versículo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, penosos, em que os homens se transformarão em pessoas egoístas, avarentas, jactanciosas, arrogantes, ingratos, desafeiçoados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. A gente pega um texto desse e a gente percebe qual a atualidade desse texto de 60 depois de Cristo com os dias presentes. Então, sem dúvida nenhuma, há uma atualidade em toda a palavra do Senhor, assim também como nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Pastor Glaucio. A carta aos Gálatas, né, que é a nossa primeira lição, que gira em torno daquelas cidades, é bem atual. Fala do problema da graça, né, que é por graça, e o legalismo tentava colocar alguma coisa a mais para que aquela pessoa fosse salva. E no ambiente nosso, né, no mundo cristão, né, estou falando do mundo cristão todo, católicos, ortodoxos, evangélicos, a gente vê que sempre tem alguma coisa para se colocar além de Jesus. Ou a gente tem uma graça barata, a gente pode fazer qualquer coisa, ou temos uma coisa muito pesada, a ponto de vestimenta, a questão de contribuição, se você não, você vai ficar fora. Então nós temos esses dois extremos, e Paulo vem ensinar aos Gálatas que não é assim. Todo o mérito é de Jesus, e devemos submeter a esse mérito dele, mas em santificação, com uma boa mente. Porque esses homens em Antioquia foram chamados de cristãos, pequenos cristos ou seguidores de Cristo. Foi ali que viram que eles praticavam as mesmas obras que Jesus. A gente fica pensando, mas Jesus nunca foi em Antioquia?
Então eles viveram tanto desejavam tanto imitar Jesus, que eles foram vistos como o que Jesus falava. Eles não só falavam o que Jesus falava, eles viviam o que Jesus viveu. Eles buscavam isso. E tínhamos outro problema. Porque em Antioquia, nós tínhamos uma miscigenação. Jerusalém, sem chance. Sem chance de um cristão de Antioquia dar uma palavra em Jerusalém. Então a gente falando das maravilhas do poder de Deus, vê, ela sai de Jerusalém, os discípulos de Jerusalém eram pessoas que amavam Jesus, amavam, mas tinham um problema. Eles não conseguiam enxergar que fora deles havia salvação. A gente tem muitos irmãos que amam a Jesus, são irmãos que se consagram, gente que anda com Deus, tal, mas tem problema. Ela não consegue enxergar no outro que o outro está salvo por Jesus. Ela acha que só ela, só a igreja dela, só o hino dela, tudo dela que é tal. Os outros são primos. Então Deus pega e leva esse movimento para Antioquia, de Antioquia para Chipre, Chipre para Antioquia da Pisídia, e chegou até nós. É o movimento da igreja, onde a maravilha é a graça de Deus, Jesus em nós, e nós vamos seguindo. Avançando um pouco mais na nossa lição, vamos abrir em Atos 16, 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. E aí a gente vê o seguinte, uma mulher que já tinha um temor a Deus, né, era uma mulher que não praticava coisas abomináveis, e que, ouvindo a palavra de salvação de Paulo, ela logo se converteu e foi batizada. E aí eu gostaria de lançar a seguinte pergunta, né? É necessário, a gente vê aqui uma transformação nítida dessa mulher, né, a ponto de fazer da casa dela um altar, né? Então, que exemplo esse que ela nos dá, né? E aí a gente vê que uma pessoa se converte nos dias de hoje e precisam ir para a escola, para a classe do pastor, precisa passar por vários estudos para entender. Expliquem, falem um pouco mais sobre isso, dessa necessidade, gostaria de ouvir um pouco mais dos pastores a respeito disso. Sempre iniciando, deixa a bola para o pastor Glaucio, depois eu entro na continuidade. Agora é a segunda viagem missionária. Sim. Paulo se separou de Barnabé, faz um trajeto muito grande a pé por uma estrada que sai de Tarso, onde ele morava, vai também fortalecer as igrejas da Galácia. Quando ele chega em Troade, ele tem aquela visão, atravessa a Macedônia, ajuda-nos. Ao atravessar, chega em Filipos, vai para a sinagoga, a estratégia de Paulo, sempre levar a palavra, ele vai um dia de sábado orar, perto da praia e tal. E ali, provavelmente, Lídia ouvia também os rabinos, né? A religião judaica estava sempre intrinsecamente envolvida ali entre o povo. Mas quando Paulo traz uma mensagem que em Jesus a salvação agora é para todos os homens e tira o peso de ser um prosélito judeu, aquilo dá uma acalento ao coração. Deus me ama. Então ela entende a palavra com clareza e ela se batiza e faz na casa dela uma igreja. Depois que Paulo e Silas são surrados, eles vão para a casa de Lídia. Então ele se tornou a igreja Batista em Padre Miguel na casa de Lídia. Sim. Era ali que as pessoas se juntavam, não sabemos se eram 10, 20, 30, era ali que se juntavam. Provavelmente a igreja de Filipos permaneceu na casa de Lídia. Então o discipulado é importante, que Paulo passa às vezes 2, 3 meses, 1 ano, ensinando o que é ser cristão, os fundamentos do cristianismo. O que é o batismo em Cristo? A cristologia, quem é Cristo? A divindade de Jesus. Então ele dá uma base teológica para essas pessoas. É o que é feito hoje. A pessoa vem, ela chega à igreja, ela precisa de um suporte básico teológico para entender o que ela está fazendo ali. O que a gente vê hoje que é diferente desse movimento de fundar a igreja, de uma explosão, né? Hoje nós temos um problema, é o seguinte:
Se uma igreja ela entrar pelo caminho só de entretenimento, aquilo vai enjoar a pessoa, ela vai buscar outra coisa. E a igreja tem que viver naquilo. A gente vê isso, a gente tem que fazer uma crítica. A gente não está dizendo que é ou que não é, a gente tem que fazer uma crítica. A campanha pro ano que vem é essa: você tem que trabalhar aquilo ali para você motivar o povo. Senão as pessoas não ficam, elas vão procurar uma outra igreja com uma outra atrativa. O simples evangelho não é suficiente. E o que Paulo ensinava era Cristo. Tanto que Timóteo, quando viu Paulo surrado na primeira viagem, falou assim: ó, evangelho é esse, irmão. Você vai... Então, o grande legado que Jesus deixou, e passou os discípulos passaram para nós, é o discipulado. O discipulado começa a igreja vendo a vida do pastor, dos líderes daquela comunidade. As pessoas eram agregadas à igreja porque viam que aquelas pessoas viviam. Elas não tinham uma outra motivação para estar na igreja a não ser a comunhão em Jesus estar ali. Só que com o tempo os ataques de Satanás foram diluindo essa questão e muitos de nós estão ouvindo aquilo que Jesus rejeitou no deserto. Faz isso, faz aquilo. É um tempo, né, pastor? A verdade é. Mas sim, o básico é o discipulado para a pessoa se alicerçar e saber quem é ela no reino. O que eu estou fazendo aqui? Para que Jesus me chamou para cá? Para onde eu irei? Para dar sentido à vida. Tem que ter um sentido na vida. O pastor fez a sua faculdade de psicologia. Eu falei, para que eu vou ser psicólogo mesmo? Ele tem um objetivo. Foco, né? Eu me formei para ajudar pessoas, para salvar vidas. Ele foi discipulado na faculdade 3, 4 anos para isso. Agora ele está exercendo. É o discipulado, tudo é um discipulado. Se não houver essa base, a gente não sabe para onde vai, o que vai fazer, e aí a gente fica perdido, de um lado para o outro, tentando achar uma razão de existir. A base, né, como a gente pode ver, daquilo que aconteceu na casa de Lídia é a base para a nossa referência como igreja. Por quê? Como o pastor Glaucio falou, é a questão do discipulado. Barnabé exerceu um discipulado na direção de Paulo, Paulo exerceu um discipulado na direção de Timóteo, e isso nós vemos muito presente na vida da igreja primitiva, e que ao longo do tempo, quando a igreja vai se institucionalizar em Roma, a coisa se perde. E aí a gente vê hoje que algumas igrejas conseguem hoje entender a importância do resgate da visão do discipulado. Logicamente, você que está aí nos acompanhando, possivelmente a busca sempre está pesquisando, lendo, ouvindo, porque também tem parentes que são de outras igrejas. Nós temos hoje o que nós chamamos de modelo de crescimento de igreja. O que seriam esses modelos de crescimento de igreja? Na sua maioria, eles têm um pilar chamado discipulado, porque se entende que é através do discipulado que se consolida essa vida alcançada através da pregação do Evangelho. Só que cada uma vai ter dentro desse arcabouço do discipulado, do modelo de discipulado, as suas estratégias e as suas visões doutrinárias. E é aquilo que, sem dúvida, vai diferenciar um modelo de crescimento de igreja para o outro. Mas há um pilar praticamente precípuo e presente em todos esses modelos de crescimento de igreja, que é a visão do discipulado. Porque discipulado é caminhar lado a lado, discipulado é ganhar aquela vida, é ensinar aquela vida na palavra, é conduzi-lo à dinâmica do batismo, é fazer aquilo que Mateus 28, 19 e 20 nos ensina. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e estarei convosco até a consumação dos séculos. Então nós vemos que o discipulado nada mais é do que o cumprimento de uma ordem de Jesus à sua igreja. Então muitas vezes as pessoas convidam a pessoa a vir à igreja, aí a pessoa vem, a pessoa acha que já fez aquilo que tinha que ser feito. Eu convidei, ele foi, agora é com ele. Não, discipulado é eu convido, discipulado é eu trago, discipulado eu acompanho, eu me coloco disponível a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia com essa pessoa, mas muitas vezes as pessoas tiram de si essa responsabilidade. Não, essa responsabilidade, depois que eu levei o visitante para a igreja, é do pastor. Não, essa responsabilidade é do professor da classe de doutrina, do professor DBD. É uma responsabilidade nossa, igreja. É importante entendermos que, como servos do Senhor, Deus, o Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, nos faz discipuladores.
Então nós temos essa missão, essa responsabilidade de ganharmos vida. Em 2019, quantas vidas nós ganhamos para Cristo? Quantas pessoas nós nos dedicamos a ensinar os princípios básicos da fé cristã? Lídia só se tornou quem se tornou porque ela recebeu ali, muito mais do que a visita do apóstolo Paulo, ela recebeu discipulado advindo do apóstolo Paulo. Então essa lição, diaconisa Selma, ela nos convida a refletirmos sobre a importância do discipulado na vida da igreja, que deve envolver toda a membresia. Caminhando um pouquinho mais, a gente vai ver que Paulo cura uma jovem endemoniada. Ela era escrava 2 vezes, né? Dos demônios e de um homem que ganhava, tinha lucro com essas adivinhações dela. E aí, sem tocar em qualquer tipo de religião, seria bem interessante nós entendermos que muitos espíritos se disfarçam em espírito de luz e ficam dando esperanças e promessas de que cabem a quem? Ao Criador, né? E aí ele apanha até por isso, ele sofre bastante perseguição em função disso, né? E a ponto de acharem até que ele estava morto, né? Porque ele libertou essa jovem e a partir daí o seu dono ficou aborrecido e fez grandes confusões. Ele apanhou bastante, foi preso e aí acontece uma outra conversão, um outro movimento milagroso muito, muito incrível, que foi ele preso, ele açoitado, ferido, com fome, numa masmorra, preso pelos pés e pelas mãos. Eles cantaram e adoraram a Deus. Quer dizer, diante das grandes dificuldades da vida, dos grandes conflitos, das dores físicas, emocionais, o caminho ainda é adoração, né? Tem momentos que a gente vive assim, grandes conflitos e que não consegue nem sair palavras de oração. Então você, Senhor, se tu estiver comigo, eu consigo, e vamos adorar, né? Que o louvor ele liberta. E bem interessante, gostaria até que um dos pastores comentasse essa experiência que ele teve, que nessa adoração Deus abriu todas as portas, né? Mas ele disse, olha, o guarda, né? A pessoa que estava responsável, o guardião daquele local, queria até cometer suicídio. Como eu vou explicar tudo isso? E ele fala, fique calmo, porque houve um milagre, todas as portas estão abertas, porém ninguém saiu, né? Quer dizer, Deus controlando o movimento sobrenatural das coisas, né? Dos objetos, das portas se abrindo, dos grilhões sendo abertos, né? E controlando o comportamento humano. Isso se dá para aquele que confia em Deus, aquele que está submisso à vontade de Deus, né? Nada sai do controle, tudo permanece dentro do controle de Deus. Alguma coisa a acrescentar? Eu acho que dentro, né, da sua boa e oportuna colocação, diaconisa Selma, a gente entende que tudo aquilo que o apóstolo Paulo se disponibilizava para fazer, enfrentando, como o pastor Glaucio falou logo no início, as perseguições, as prisões, os açoites, situações de aperto, situações de ofensa, de maltrato em relação às pessoas que muitas vezes não recebiam bem em determinado lugar, como nesse caso, né, ele trouxe um prejuízo a um comerciante que se aproveitava de toda aquela situação na vida daquela jovem, como também a gente vê o exemplo do Simão, chamado Simão Mágico, como os filhos de Cefas, como pessoas que gostavam de se aproveitar da inocência, da fé das pessoas para angariar dinheiro. Situação muito presente ainda nos dias de hoje, em alguns arredores, em alguns redutos que nós encontramos no tempo presente. Contudo, como é que pode o apóstolo Paulo sofrer as perseguições que ele sofreu, os açoites, as prisões, como no caso ele e Silas, e ainda assim persistir? E ainda assim continuar, porque há uma grande possibilidade que algumas pessoas, diante desse caos da pandemia, já não queiram muito servir mais a Deus. Nós estamos aqui,
lógico, tomando todos os cuidados possíveis, colocando álcool gel, buscando não ter um contato direto, não estamos aqui nos abraçando, não estamos aqui apertando as mãos, estamos aqui lavando as mãos repetidas vezes. Contudo, nós também estamos aqui debaixo de uma possibilidade. Clamamos a Deus que isso nos isente, né? Clamamos a Deus que nenhum de nós tenhamos, né, tido esse contágio, porque às vezes há pessoas que têm o contágio do Covid, mas ainda não manifesta sintoma, porque leva de 2 a 14 dias para manifestar um sintoma, mas ainda assim nós estamos aqui para que a palavra de Deus chegue até você. E aí você que está ouvindo, está pensando, então, vocês estão aí por uma valentia humana? Eu diria não, nós estamos aqui seguindo a direção de Deus na nossa vida, debaixo dessa boa referência do apóstolo Paulo, que quando a gente vê ele seguindo, enfrentando perseguição, prisão, açoite, tortura, a gente pode entender o quê? O apóstolo Paulo não se prevalecia da valentia humana, ele se prevalecia da ousadia na confiança que ele tinha em Jesus. Porque se o Senhor me comissionou a fazer isso, ele vai garantir, ele vai cuidar, ele vai proteger, ele vai amparar. Então acredito nessa importância de olhar para aquilo que aconteceu com ele, porque senão outros iriam pensar, poxa vida, ele foi fazer a obra de Deus, foi preso, ele foi usado por Deus para libertar aquela jovem de demônios e ainda assim foi preso. E aí a gente olha para a história da Bíblia, a gente vê como isso está presente nos outros personagens da Bíblia. Está presente na vida de José, está presente na vida de Samuel, está presente na vida de Davi, está presente na vida de Daniel, e diversos homens e mulheres de Deus que fizeram a obra do Senhor e que por isso também tiveram consequências, mas em tudo o Senhor livrou, em tudo o Senhor cumpriu o propósito. Então é importante você que está aí com a sua revista, com a Bíblia na mão, acompanhando essa lição. O apóstolo Paulo, ele não estava se prevalecendo de uma valentia, mas ele estava ali imbuído da ousadia que ele nutria na fé de Jesus. E por isso, ele numa prisão adora e os grilhões ali se desfazem. Pastor Glaucio. Eu queria comentar só uma parte aqui onde a menina é liberta. É que a igreja, ela não tem escolha. A mensagem da igreja é que Jesus é exclusivista, ele é o único Senhor. Mas a igreja não pode ser intolerante, irresponsável, né? Tanto que hoje nós vivemos um tempo de intolerância religiosa e muitas vezes nós, cristãos, evangélicos, somos chamados de fundamentalistas, né? Até porque alguns realmente têm uma manifestação errada, atacar símbolos religiosos. Nós também somos atacados, mas eu estou falando, a igreja tem que pregar a mensagem, Jesus é o que liberta, e não vai poder abrir mão disso. Então não existe para a igreja um ecumenismo, uma linguagem com todas as religiões, não há possibilidade. Não há possibilidade de você, como cristão, dialogar e dizer que Jesus e Buda, Jesus e Mohammed, não há possibilidade, Jesus é exclusivo. Não divide ninguém. Não há possibilidade agora. Dentro de uma pregação vivida e falada, com respeito, Sim. com consideração, mas sabendo que o nosso posicionamento que há um único Senhor. Sim. E aí a gente sabe que nos nossos dias nós temos esse problema porque algumas denominações evangélicas, elas deixam de pregar o evangelho para atacar, e aí piora a nossa capacidade de pregar o evangelho. Porque já tivemos no passado o cara que chutou a santa, e a gente pega e faz tantas coisas com os símbolos religiosos dos outros, para dizer que Jesus está acima de tudo. Nós cansamos de saber que Jesus está acima, não precisamos atacar nada disso. E agora, quando a gente é atacado, vai todo mundo para a televisão, igual no carnaval. Botaram um cara lá de Jesus numa marca de Sapucaí, um cara vestido de diabo, e todo mundo se sentiu ofendido. É o nosso papel. Desde que a igreja é igreja, Jesus já foi pintado com cabeça de jumento nas catatumbas de Roma. Nós temos que entender que esse mundo odeia Jesus. Foi chamado do príncipe dos Beelzebus, né? O príncipe lá. Olha, o cara tá lá, um desenho lá na Catatumba de Roma. Aqui está Alexandre adorando o seu Deus. Um homem crucificado com a cabeça de um jumento. Então a gente sabe que desde que o cristianismo foi fundado, Jesus fundou a igreja, a gente vai sofrer, a gente não tem que pagar com a mesma moeda. Se os outros, entre aspas, deuses existem, as pessoas se curvam, nós temos que orar para Jesus libertá-los.
e mostrar o poder de Jesus em amor que vai libertá-los. Não é dizer, não é fazer aquilo que a gente vê, porque isso só piora. Quando eu me converti, Sim. meu pai disse para mim, quando você vier da igreja, nem fala comigo. Porque ele achava que ia chegar em casa e ia fazer a mesma coisa que se passava na televisão nos anos 80. Os caras faziam aquele ritual, né, de expulsar os demônios, então ele achava que lá em casa que eu ia fazer isso. E ele era, né, de uma ramificação de espiritismo. Então já tinha, né, até ele entender que eu também entender que não era dessa maneira, foi muito difícil. Então havia uma guerra dentro de casa. A gente tem que entender, o evangelho é pregado vivendo, amando, suportando, mas se posicionando. Até que nós chamamos a uma mensagem: Jesus Cristo é o único Senhor e não há possibilidade. Chegando para a nossa fase conclusiva, nós vemos aqui em Atos 19, 20, que foi o versículo áureo que diz: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia no poder. Né? E aí nós vemos que crescer sem consciência de ensino é muito complicado. Né? Não basta apenas se converter, precisa caminhar com Jesus e para isso precisa sim ter escola bíblica dominical, vir à igreja, ouvir mensagem. Não é que o pastor ele não está fazendo um discurso, ele está sendo usado por Deus para nos alcançar, né? Então eu gostaria assim de que em breve palavras como crescer na consciência do ensino, né? Em breves palavras para nós já chegarmos, já temos 1 hora de estudo e cada um dos senhores falar como crescer, né? Como permanecer crescendo, porque uma conclusão que nós podemos tirar aqui desse estudo de hoje, por exemplo, é que nós não somos nada, né? O fato de conhecermos a Cristo simplesmente nos desnuda do pecado e nos mostra quem realmente somos. Então não adianta chegar para o nosso amigo, nosso vizinho e dizer: você é um pecador, porque eu sou uma pecadora, né? E eu preciso, antes de qualquer coisa, me redimir e viver novos caminhos. E de repente, através do meu comportamento, aquela pessoa vai ver Cristo em mim. Então parar com essa coisa de que eu sou filha do rei, sou filho do rei, eu posso tudo, e se endividar com isso, parar dessa coisa de que eu sou melhor porque eu sirvo a um Deus grande, não, por eu ser pequenininha que eu sirvo a um Deus grande, né? Então gostaria que os senhores fizessem essa conclusão e depois vamos orar. A gente pode entender, né, até num resumo de tudo aquilo que foi falado, que a base, né, a Igreja do Senhor, ela está fundamentada na fé em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. E essa fé que nós temos no Senhor Jesus nos leva a uma atitude de estarmos com uma vida dedicada, aplicada à palavra do Senhor. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor, pela palavra de Deus. Logo, a fé ela não vem por obra do conhecimento humano, inato, puro, mas a fé que temos em Jesus, ela vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, uma grande pergunta que se destaca dentro do ambiente do ministério pastoral, nesse tempo presente, no Brasil e no mundo, é como a igreja ela pode crescer saudavelmente. Porque todos buscam o crescimento da igreja. Estou aqui a completar, em julho desse ano, 1 ano à frente do pastorado da igreja aqui em Padre Miguel, não é mesmo, pastor Glaucio? E a pergunta que fica é como fazer essa igreja que um dia já alcançou um público de 800, de 1.000 pessoas no templo, em programações externas, como no caso do Palcão, quase 5.000 pessoas aqui, e boa parte da membresia atual viveu esse momento. Como fazer a igreja aqui em Padre Miguel, a igreja local, voltar a crescer? Meus queridos, muito mais do que um modelo de discipulado, muito mais do que um modelo de crescimento de igreja, é nos recordarmos do capítulo 2, a partir do versículo 42 em diante, onde a igreja do Senhor, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos irmãos e na oração.
Então, perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar na palavra de Deus. É buscar cada dia ler, meditar. Porque num tempo de quarentena, se nós não nos aplicarmos à leitura da Bíblia, quando nós estamos com tempo de sobra em casa, o povo vai ler a Bíblia quando, pastor Glaucio? Quando acabar a quarentena? Quando a gente está agora impedido de sair de casa, vai ficar o dia inteiro só vendo Netflix, vendo noticiário que nos adoece sem a gente sair de casa. Então, meus irmãos, como é que a igreja do Senhor em Padre Miguel, em qualquer lugar do mundo, pode crescer saudavelmente? Com a vida aplicada na palavra de Deus, com observância aos preceitos ensinados por Jesus e a todos os demais discípulos que sucederam a continuidade da pregação do Evangelho da Salvação. E aí nós veremos o quê? As maravilhas de Deus manifesta na vida da igreja pelo nosso intermédio. Então nós vamos ver Deus manifestando poder e graça na vida das pessoas, na vida da comunidade Padre Miguel, Vintém, Bangu e Campo Grande, usando a minha vida, usando a vida de cada um de nós. Pastor Glaucio. Aí Paulo nessa segunda viagem, esse episódio de Éfeso, foi o limite, né? Porque ele não conseguiu chegar a Roma, ele voltou para Jerusalém. Mas ele já tinha formado discípulos, ele tinha Timóteo, tinha Tito, tinha Apolo, tinha os outros cooperadores. Então Paulo, ele não se colocava como insubstituível, ele sabia que um dia a bateria ia acabar. Então ele preparou pessoas, não naquilo que estava em Paulo, mas o que Paulo vivia, que era Cristo. Ele disse: olha, o caminho é esse. Eu aprendi assim, tive encontro com o Senhor assim, vocês devem permanecer, porque começou com o Senhor. Esse movimento é do Senhor, não é de Paulo. Essa questão da igreja crescer, se multiplicar, é quando a gente entende que o movimento é do Senhor. Estamos formando discípulos do Senhor, para o Senhor, para alcançar outras pessoas, tudo direciona e converge para Cristo. A visão de Paulo era essa. Todas as pessoas que ele podia ganhar era para que Cristo fosse glorificado. E é interessante que essas igrejas que foram fundadas não eram igrejas de... eram centenas de pessoas, escravos, soldados, gente, mas um século depois, 1/3 de Roma não era cristão. Acho que 80% já era crente. Porque foi de boca em boca, aquilo foi igual esse vírus, foi alastrando e pegou todo mundo e chegou até nós. Queria até fazer um convite, né, para que a igreja, né, os alunos pudessem se atentar ao capítulo 16, que tem uma base muito grande de tudo aquilo que a gente está falando aqui, porque exatamente no capítulo 16, versículo 7, o apóstolo Paulo desejou e intentou ir para a Bitínia, mas o texto bíblico diz que o Espírito Santo não permitiu. Então fica aí uma pérola preciosa, um diamante nessa lição para a gente refletir. Ele desejou ir. Era um lugar bom. Era um lugar bom. Que precisava ser alcançado, mas o Espírito Santo o impediu de ir a Bitínia. E logo depois ele recebe a visão para ir e passar a caminho da Macedônia. Então o que a gente percebe nisso? Podemos ter nossas muitas estratégias, os nossos desejos e intenções de fazer a obra do Senhor, mas não podemos perder o entendimento de que essa obra, ela tem um dono, ela tem um Senhor e é Jesus. Logo, a estratégia vem dele, a direção para o caminho a ser percorrido não vem nem do pastor da igreja, não vem do vice-presidente, não vem do conselho diaconal, não vem dos líderes de departamento, não vem da membresia, vem de Deus para a vida da igreja. Porque o apóstolo Paulo, sendo quem ele era, Deus disse a ele: para lá você não vai. Então nós precisamos entender que no meio de tantas estratégias a ser percorrido, vem de Deus para a vida da igreja do Senhor. Muito bem, queremos agradecer a presença dos irmãos, desejar um ótimo domingo. À noite haverá transmissão, não é isso, pastor? À noite, culto às 19h30. Estejamos todos prontos, com as Bíblias nas mãos, voltados para este culto de adoração. Vamos fazer do nosso lar um templo, né, onde o Espírito Santo de Deus haverá de habitar e alcançar todos aqueles que nós amamos. Então vamos orar. Muito obrigado pela presença, continuem participando. Amém. Vou pedir ao pastor Glaucio, então, que ore nos despedindo, abençoando os lares. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento. Obrigado. Por esse momento de explanação da Tua Palavra, em que podemos aprender mais.
Pedimos a Ti, Senhor, abençoe os nossos irmãos que estão Amém, em casa, Jesus. em quarentena, os que vão assistir essa aula depois. Que Tua palavra penetre em cada coração. Amém. Que o Senhor venha nascer, Pai, profundamente no coração de cada um que nos ouve. Amém. Nos leve em paz e segurança, nos dê uma noite com a explanação da Tua palavra também, de maneira poderosa ao coração da Tua igreja, Pai. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém.